Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quarta-feira, 8 de abril de 2026. Oitava da Páscoa. Primeira leitura. O que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Leitura dos Atos dos Apóstolos 3, 1-10. Naqueles dias Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Trouxeram então um homem coxo de nascença, que costumavam colocar todos os dias na porta do templo chamada Formosa, para que pedisse esmolas aos que entravam. Ao ver Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceu que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. Todos ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 104. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações seus grandes feitos. Cantai e entoai salmos para ele, publicai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos em seu nome que é santo. Exulte o coração dos que buscam a Deus. Procurai o Senhor Deus e seu poder, buscai constantemente a sua face. Descendentes de Abraão, seu servidor, e filhos de Jacó, seu escolhido, ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus, vigoram suas leis em toda a terra. Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações, da aliança que fez com Abraão, e do seu santo juramento a Isaque. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Evangelho reconheceram-no ao partir o pão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 24, 13, 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava-lhes todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante.
Eles, porém, insistiram: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. Estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos vivendo o tempo pascal, tempo de alegria profunda, tempo em que a igreja proclama com força: Jesus está vivo. Mas a palavra de Deus de hoje nos mostra algo muito importante. O Cristo ressuscitado não é apenas uma verdade proclamada com os lábios. Ele é uma presença viva que transforma a vida das pessoas, que levanta quem está caído e faz arder o coração de quem caminha desanimado. Na primeira leitura vemos Pedro e João subindo ao templo. À porta, encontra-se um homem coxo de nascença, alguém que sempre esteve ali acostumado a pedir esmolas. Ele representa tantas pessoas que perderam a esperança, que já se conformaram com uma vida limitada, sem grandes expectativas. Pedro olha para ele com atenção e diz palavras que mudam tudo: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O milagre não acontece pelo poder humano, mas pela força do nome de Jesus ressuscitado. Aquele homem não recebe apenas saúde nas pernas, ele recebe dignidade, alegria e um novo lugar na comunidade. Entra no templo louvando a Deus. Isso nos ensina que a fé cristã não é apenas dar coisas materiais, mas oferecer o essencial, a presença de Jesus. Muitas vezes achamos que não temos nada a oferecer, que somos pobres, limitados, fracos. Mas, se carregamos Jesus no coração, temos tudo. O ressuscitado continua levantando pessoas hoje. Levanta quem está caído pelo pecado, pela tristeza, pela doença, pelo desânimo, pela falta de sentido na vida. O Salmo nos convida a reconhecer isso. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Buscar o Senhor é confiar que Ele é fiel à sua aliança, que não abandona o seu povo. Quem busca o Senhor não caminha sozinho, mesmo quando o caminho é difícil. No Evangelho encontramos 2 discípulos a caminho de Emaús. Eles caminham tristes, decepcionados, com o coração pesado. Tinham esperança em Jesus, mas a cruz parece ter destruído tudo. Quantas vezes também nós caminhamos assim, continuamos andando, mas por dentro estamos desanimados, feridos, sem entender os acontecimentos da vida. Jesus se aproxima deles, caminha junto, escuta suas dores, suas perguntas. Ele não os repreende de imediato, mas os acompanha com paciência. O mais bonito é perceber que os discípulos não reconhecem Jesus logo. Isso nos mostra que muitas vezes, o ressuscitado está ao nosso lado e nós não percebemos. Ele está presente na palavra proclamada, nos acontecimentos do dia a dia, nas pessoas que encontramos, especialmente nas mais simples. Quando Jesus explica as Escrituras, o coração deles começa a arder. A palavra de Deus tem esse poder: aquecer o coração, devolver o sentido, reacender a esperança. Mas é ao partir o pão que os olhos deles se abrem. É na Eucaristia que eles reconhecem o Senhor. Isso é muito importante para nós. Jesus se deixa reconhecer na palavra e no pão. Toda vez que participamos da missa com fé, é o próprio Cristo ressuscitado que caminha conosco, fala ao nosso coração e se oferece como alimento para a nossa vida. Depois de reconhecerem Jesus, os discípulos não conseguem mais ficar parados. Mesmo cansados, voltam para Jerusalém para anunciar a boa notícia: o Senhor ressuscitou. Quem encontra o Cristo vivo não guarda isso só para si. A experiência do ressuscitado nos transforma em testemunhas.
Assim, a palavra de hoje nos faz um convite claro: deixar Jesus nos levantar, como levantou o coxo, permitir que ele caminhe conosco, como caminhou com os discípulos de Emaús, reconhecer sua presença viva na palavra e na Eucaristia, e por fim, anunciar com a vida que ele está vivo. Que neste tempo pascal o Senhor reacenda o nosso coração, fortaleça a nossa fé e nos faça caminhar com alegria, louvando a Deus e levando esperança a todos que encontrarmos pelo caminho. Oremos. Senhor Jesus ressuscitado, nós te louvamos porque estás vivo e continuas caminhando conosco pelos caminhos da vida. Mesmo quando estamos tristes, confusos ou desanimados, tu te aproximas, escutas nossas dores e não nos abandonas. Como o homem coxo à porta do templo, muitas vezes estamos sentados à beira do caminho, limitados pelo medo, pela fraqueza ou pela falta de esperança. Olha para nós, Senhor, e estende tua mão poderosa. Levanta-nos em teu nome, cura o que está ferido em nós e faz-nos caminhar novamente com alegria, louvando a Deus com a nossa vida. Aquece o nosso coração com a tua palavra, assim como fizeste com os discípulos de Emaús. Que ao escutarmos as Escrituras, nosso coração volte a arder, nossa fé seja fortalecida e nossa esperança renovada. Abre os nossos olhos para te reconhecermos no partir do pão na Eucaristia, e também nos irmãos e irmãs que colocas em nosso caminho todos os dias. Que saibamos dizer com confiança: fica conosco, Senhor, especialmente quando a noite parece chegar. Dá-nos um coração missionário para que, como os discípulos, não guardemos para nós a alegria da ressurreição, mas anunciemos com palavras e atitudes que tu estás vivo e presente no meio de nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque és fiel à tua aliança e nunca te esqueces do teu povo. Recebe nossa vida, nossa fé e nossa esperança, hoje e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.